Mesmo depois de várias semanas, Donald Trump continua insistindo na fraude das eleições americanas. Trump não apresentou nenhuma evidência contundente, mas ele continua insistindo nessa história. O presidente dos Estados Unidos tem se demonstrado um grande bebezão chorão alaranjado, porque ele tem uma cara cor de laranja, e não admite que foi derrotado por Joe Biden na última eleição. Eu vou ler para vocês a notícia, vou trazer algumas questões importantes para colocar na discussão, mas antes eu sempre peço o seu like, 300 likes em menos de uma hora nesse vídeo, para que a gente consiga atingir 50 mil inscritos até o final do ano. Eu acredito muito que a gente vai conseguir atingir essa marca notável aqui no YouTube. Mas olhem só essa notícia de hoje mesmo. Trump volta a falar em fraude eleitoral e chama Biden de falso presidente. O presidente americano Donald Trump publicou hoje uma série de mensagens em que voltou a criticar o processo eleitoral no EUA, citando novamente uma suposta fraude nas urnas. Ele chamou o presidente eleito Joe Biden de falso presidente em sua vitória eleitoral de fraude, aspas. O Departamento de Justiça e o FBI nada fizeram sobre a fraude eleitoral da eleição presidencial de 2020, o maior golpe da história do nosso país, apesar das evidências esmagadoras. Eles deveriam ter vergonha. A história vai se lembrar, nunca desista, escreveu Trump em uma série de tweets. Onde diabos está o delatório Durham, que investiga as origens da investigação sobre a suposta aliança de Trump e a Rússia nas eleições de 2016? Eles espiaram minha campanha, conspiraram com a Rússia e foram pegos. Leia os relatórios de Horowitz sobre Comey e McCabe. Até o jornal de fake news The New York Times diz ruim. Eles tentaram de tudo e falharam, então agora eles estão tentando roubar a eleição. Trump acusa o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos de ser extremamente incompetente e fraco para lidar com o que chama de fraude eleitoral. Nós temos prova absoluta, mas eles não querem ver. Mas enfim, ele não apresentou nenhum tipo de prova até o momento sobre as fraudes nas eleições. E vários estados confirmaram, já todos os estados confirmaram, em alguns nós até tivemos recontagem de votos, mas Trump não quer ceder, porque tem alguns motivos. O primeiro deles, se ele sair da presidência dos Estados Unidos, ele vai ser processado pesadamente. Segundo a imprensa americana, Trump está atolado em dívidas e, claro, deixar a presidência dos Estados Unidos seria péssimo para ele, correndo risco até mesmo de ser preso. Um outro motivo é que nos Estados Unidos, o Partido Republicano, principalmente essa ala mais extremada do Partido Republicano, absorveu muito esse tipo de discurso conspiratório, esse discurso mais raivoso, sem papas na língua. Isso não é uma prática originada pelo Donald Trump, não. Em 2008, durante as eleições de John McCain, que ele estava disputando com Obama, a vice-presidente, no caso a vice-candidata do John McCain, Sarah Palin, que era a governadora do estado do Alasca, fazia uso desse tipo de artimanha comunicativa também. E ela, mostrando que tinha um certo apego por parte da população a esse tipo de discurso, uma parcela do Partido Republicano começou a absorver essa forma de se expressar, essa forma de se comunicar, essa forma mais acerbada, sem muito nexo com a realidade, sem pensar muito nas palavras, sem medir muito as palavras. O resultado, claro, acabou sendo as eleições de Donald Trump, que absorveu esse discurso e levou à 10ª potência. Então esse é um problema da política americana que também foi absorvido no Brasil. Nós temos muitos candidatos que seguem esse exemplo de Donald Trump. Bolsonaro é um deles. Recentemente, eu até fiz um vídeo falando para vocês, o presidente deu uma declaração dizendo que não haverá 2022 se não tiver urnas com voto impresso. O que, é claro, é uma palhaçada de Bolsonaro, mas assim como Donald Trump, que perdeu as eleições, Bolsonaro já começa a preparar o caminho para uma eventual desculpa caso ele seja derrotado em 2022. Nós sabemos que essa é uma situação complicada, porque Bolsonaro, ele é o atual presidente, nunca um presidente perdeu uma reeleição desde quando ela começou a ser aplicada depois da redemocratização. E o Bolsonaro, pelo fato de ter a presidência da República, de ser o atual presidente, ele joga em casa, então ele tem uma vantagem perante os outros concorrentes. Algumas pesquisas de intenção de voto apontam o Bolsonaro bem à frente dos demais no segundo turno, outras já mostram um cenário mais empatado, bastante incerto. Mas pelo sim ou pelo não, é sempre bom já ter aí uma desculpa aqui na manga para ser utilizada, e principalmente
para continuar reforçando o discurso de ser antissistema, a mesma coisa que Trump faz lá nos Estados Unidos. E por que eles fazem isso? Porque uma parcela do eleitorado, uma parcela da população gosta e se sente identificada com esse discurso. Foram pessoas que perderam muitas de suas posses durante, ou de seus bens, ou de sua qualidade de vida, do seu padrão de vida, durante o final dos últimos governos de esquerda por conta das crises econômicas e se sentiram também rejeitadas pelo governo. No caso dos Estados Unidos, uma parcela da classe trabalhadora que votou em Donald Trump se sentiu traída pelos governos que viraram as costas para eles enquanto tentavam resgatar os bancos da crise de 2008. E aqui no Brasil, algo semelhante também aconteceu. A classe política se virou as costas para a população trabalhadora e começou a trabalhar para perpetuar privilégios já dos poderosos. Por isso esse discurso antissistema é muito aderente e é muito ouvido e é muito absorvido, seja nos Estados Unidos, aqui no Brasil e em outras partes do mundo, como por exemplo na Itália, também com o Salvini. Então eu espero que tenha ficado claro e que vocês tenham entendido essa questão da comunicação de Trump sobre as fraudes nas eleições americanas. Se vocês gostaram do vídeo, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.